Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós discorremos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são ações muito importantes para que esse canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito bem, vamos lá então ao vídeo. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto que nós comentamos anteriormente sobre a primeira epístola de São João. Nós vamos então discorrer sobre esse livro muito importante da Bíblia Sagrada. Bom, nós vamos ver o seguinte, vamos começar aqui a falar sobre viver como filhos de Deus é praticar a justiça. Filhos de Deus praticam a justiça. Se você sabe que Jesus é justo, saibam que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vejam que mostra de amor o Pai nos tem dado, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por causa disso, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque nós o veremos assim como ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança se purifica, como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade. O pecado é a iniquidade. No entanto, vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar o pecado, porque nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém os engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. É assim que se manifesta quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quem não ama seu irmão, não é de Deus. Então, aqui é muito claro, né, sobre a questão da prática da justiça, que nós que somos filhos, né, nós temos o nosso Deus, que nós temos Jesus, que é o seu Filho, que nos redimiu na cruz do Calvário, nós somos justificados por Cristo e nós que buscamos a Deus devemos praticar a justiça. E por nós buscarmos a justiça, por nós buscarmos o reino de Deus, o mundo não nos conhece, porque o mundo ele não conheceu a Deus. Jesus enviou o seu Filho e o mundo, na verdade, não conheceu, não reconheceu e não entendeu, não compreendeu a Jesus de Nazaré, né? E então, nós que somos de Deus, nós devemos então buscá-lo de todo o coração e nos purificar cada vez mais, porque aquele que pratica a justiça é de Deus. Aquele, pelo contrário, que pratica o pecado, a injustiça, a iniquidade, é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, se nós quisermos realmente ser justificados e quisermos alcançar as glórias eternas, nós devemos ser fiéis ao mandamento que Deus nos propõe. A prática do amor não é opcional, porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. E não fiquem espantados, irmãos, se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna dentro de si. É nisto que conhecemos o que é o amor, porque Jesus entregou sua vida por nós, portanto, também nós devemos entregar a vida por nossos irmãos. Como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, ele fecha o coração? Então, aqui fala que não tem sentido a gente dizer que ama a Deus e odeia o nosso irmão, porque todo aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, né? Por quê? Porque nós vamos, então, mostrar que nós somos filhos de Deus quando nós amamos o próximo. Aqui é muito claro, né? Como aquele pode dizer que como que o amor de Deus pode permanecer no coração de uma pessoa, né? E
Se essa pessoa ela vê o irmão passando fome e ela nega uma ajuda, né? Nega uma atenção ao irmão. Então essa pessoa não tem o amor de Deus dentro dela, ela não tem a prática da justiça divina dentro dela. Então aqui é muito claro que o mundo ele nos odeia, porque nós realmente vivemos o amor de Deus, nós buscamos o amor de Deus. Então a gente não tem que ficar assim preocupado com isso, na verdade, né? Coração confiante. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e na verdade. Nisso sabemos que somos da verdade e podemos tranquilizar nosso coração diante de Deus. Porque se nosso coração nos condenar, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhes agrada. E o seu mandamento é este, que acreditemos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros conforme o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os mandamentos dele permanece em Deus e Deus nele. Nisso percebemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então aqui novamente fala sobre a questão de que nós devemos ter confiança, né? Nós devemos sempre confiar e nós devemos acreditar em Jesus e nos amar uns aos outros, né? Nós devemos guardar os mandamentos, porque quando nós guardamos os mandamentos, Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. Discernir o que vem de Deus. Amados, não acreditem em todos os que dizem ter o Espírito. Ao contrário, examinem os Espíritos para ver se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É assim que vocês saberão se alguém tem o Espírito de Deus. Quem reconhece que Jesus Cristo veio na carne, esse vem da parte de Deus. E todo aquele que não reconhece a Jesus não vem de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês têm ouvido dizer que o anticristo está para vir, no entanto, ele já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e estão vencendo os falsos profetas, pois aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo e por isso falam a linguagem do mundo e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que podemos separar o espírito da verdade do espírito do erro. Então, aqui também é muito claro falando que nós que sabemos que queremos conhecer a Deus, nós precisamos discernir a voz de Deus. Porque haverão, né, principalmente no fim dos tempos, muitas pessoas com enganos, né, com espíritos negativos, são falsos profetas, pessoas querendo enganar o povo de Deus através dessas doutrinas enganadoras. Mas nós precisamos reconhecer a Jesus e reconhecer assim, discernir uma coisa da outra, certo? E tudo aquilo que vem para nos enganar, que não vem de Deus, que veio, né, vamos supor assim, que veio do mal, esse espírito de engano, como eu falei, é o próprio anticristo, né? É o espírito do anticristo. E nós devemos entender que o anticristo não é uma coisa que está para vir, não, ele já está, né, no mundo já. Por quê? Porque aquilo que se opõe a Deus, todos os espíritos que falam e se opõem a Deus, tudo aquilo que o mundo fala é algo que é um engano, e isso já é uma forma de anticristianismo, vamos dizer assim. Por quê? Porque é algo que está enganando, que não vem da parte de Deus. Então nós precisamos buscar o discernimento de Deus, certo? Para ouvirmos a voz dele e reconhecermos o espírito da verdade, diferenciarmos o espírito da verdade do espírito do erro. E quem nos dá essa capacidade é o próprio Espírito Santo, né? Que nos dá esse discernimento para a gente saber discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse livro, né, da primeira epístola de São João, primeira carta de São João. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e um grande abraço e até mais. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.